Ontem eu me deparei com uma notícia que chamou muito a minha atenção. Dos 112 fundos imobiliários que compõem o IFIX, o índice representativo da média do mercado de fundos imobiliários, 41 pagaram dividendos acima de 1% ao mês agora em maio de 2024. Esse é um crescimento considerável em relação ao mês de abril, em que apenas 34 fundos imobiliários pagaram rendimentos acima de mais de 1%. Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no TwoFis e nesse vídeo eu vou te mostrar dessa lista os 10 fundos imobiliários que mais pagaram rendimentos nos últimos 12 meses. Seriam esses os melhores fundos imobiliários para se investir agora em 2024? Se eles pagam rendimentos tão altos assim, será que faz sentido montar uma carteira em cima desses 10 fundos? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu vou começar do fundo que pegou o 10º lugar da lista, o Habitat11. Esse é um fundo de papel gerido pela Habitat Capital, que nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 14,28%. Lembrando que a XP recentemente comprou essa gestora. Isso basicamente significa que o investidor que comprou uma cota do Habitat11 há 12 meses recebeu de volta, nesse mesmo período, 14,28% do valor dessa cota na forma de rendimentos mensais. É uma renda passiva impressionante, em especial quando você leva em consideração que a Selic atualmente está na casa dos 10,5%. O Habitat11, que é apenas o 10º lugar da nossa lista, já paga uma renda passiva bem acima da Selic. Mas tem, é claro, uma pegadinha por trás disso tudo que eu já vou te contar. Antes, vamos continuar subindo nos rankings dos rendimentos mensais. Em nono lugar está o fundo RBRX11. É um fundo multi-estratégico da RBR que existe apenas há 3 anos. Nesses últimos 12 meses, ele entregou um dividend yield de 14,30%. Em oitavo lugar está o MFI11, um fundo imobiliário de desenvolvimento, ou seja, uma atividade mais arriscada do que os outros fundos imobiliários mais habituais. O fundo de desenvolvimento basicamente compra participações em projetos de desenvolvimento e ele constrói imóveis do zero e, posteriormente, ele pode atuar na alocação desses imóveis, mas principalmente o foco principal é o quê? A venda deles. O MFI11, em particular, ele é mais centralizado na venda dos imóveis. Então, é uma operação bem mais arriscada porque envolve todo o processo de incorporação civil. O fundo imobiliário tem envolvimento com a construção do imóvel, com toda a burocracia do terreno e, se for o caso, com toda a burocracia também posterior da venda. É diferente de um fundo imobiliário que compra o imóvel já pronto e apenas aluga para gerar aquela renda passiva mensal. Esse fundo, ele entregou nos últimos 12 meses uma renda passiva de 14,39%. Em sétimo lugar da nossa lista, entra o AISC11, um fundo de lajes corporativas. Ele pagou nesse período de 12 meses um total de 14,43% do valor da sua cota em rendimentos mensais. Em sexto lugar fica o SPXS11, mais um fundo multi-estratégica e mais um fundo com pouquíssimo tempo no mercado. O SPXS11 foi fundado apenas em 2022 e ele entregou um dividend yield de 14,45%. E entrando agora no top 5, a quinta colocação dos maiores pagadores de rendimentos ficou o RPR11, que entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 14,51%. Esse é um fundo imobiliário de papel e eu já te adianto que de agora em diante, com exceção do primeiro lugar da lista, todos os próximos serão fundos de papel. O quarto lugar ficou com o Vigir11, com dividend yield de 14,96%, porque ele tem uma exposição muito grande ao CDI. O terceiro lugar ficou com o Risac11, pagando 15,13%. E o segundo lugar ficou com o CACR11, que entregou um rendimento de 16,23% nos últimos 12 meses. O primeiro lugar é um caso muito curioso nessa lista, porque uniu vários fatores não recorrentes. Eu, inclusive, já gravei um vídeo aqui para o canal falando desse fundo imobiliário do segmento de hotéis. O HTMX11 foi o fundo que mais pagou rendimentos mensais nos últimos 12 meses. Ele entregou um dividend yield impressionante de 24,85%, um valor bem acima do segundo colocado. Seja honesto comigo aqui, quando você olha para esses valores de renda passiva, é difícil segurar a tentação, não é? A vontade que dá é pegar esses 10 fundos imobiliários e fazer uma carteira com 10% de cada e investir só nisso pro resto da vida. Eu te entendo, mas alguém precisa te mostrar a verdade. As coisas elas nunca são tão simples quanto parecem e muitas vezes escondem armadilhas perigosas. Esses fundos imobiliários que pagam rendimentos mensais muito acima da média, na maioria das vezes, ou carregam riscos que você não se atenta antes de investir, ou possuem operações mais delicadas e arriscadas, como foi o caso do fundo de desenvolvimento que eu te expliquei, ou podem até se desvalorizar no longo prazo e te gerar prejuízos. O RPR, por exemplo, que é o quinto lugar dessa lista que acabamos de passar, apesar de ter distribuído 14,51% de rendimentos nos últimos 12 meses, ele se desvalorizou quase 13% no mercado durante esse mesmo período. Na prática, o investidor não ganhou quase nada, porque de nada adianta pagar renda passiva se as cotas se desvalorizam na bolsa. Se você estruturar uma carteira apenas com esses fundos imobiliários, estará cometendo um erro pior ainda. Dos 10 fundos que mais pagaram rendimentos nos últimos 12 meses, 5 são fundos de papel e 4 possuem operações mais cíclicas e delicadas. Uma carteira focada nesses fundos seria quase que a metade alocada em fundos de papel e te deixaria com pouquíssima diversificação. Lembrando que os fundos hedge fund e multi-estratégia também têm uma alocação grande em papéis. Aqui no TwoFis, eu sempre defendo o conceito da espinha dorsal na carteira de fundos imobiliários no longo prazo. Todo investidor de fundos imobiliários que preza por uma renda passiva segura, que cresce a cada mês que passa, precisa diversificar o seu patrimônio em pelo menos 5 dos principais segmentos. São eles: fundos imobiliários de papel e de
similares corporativas que você teria nessa lista dos 10 pagadores, mas também fundos imobiliários shopping, galpão logístico, renda urbana varejo. Dos 5 segmentos que devem compor a sua espinha dorsal para te trazer segurança e previsibilidade, com essa carteira você estaria apenas exposto a 2 deles. Eu sei que os fundos imobiliários que pagam muitos rendimentos são chamativos e tentadores, mas o segredo do bom investidor não está só em encontrar fundos imobiliários com bons rendimentos. De nada adianta receber muita renda passiva se os fundos não tiverem a capacidade de manter e crescer essa renda passiva no longo prazo. E de nada adianta receber muita renda passiva se isso sacrificar a diversificação e a segurança da sua carteira e, obviamente, do seu patrimônio. Os fundos imobiliários da sua carteira precisam de mais do que renda passiva, eles precisam de qualidade para que possam se valorizar no longo prazo, te trazendo mais rentabilidade e mais segurança. Eu vou te dar um exemplo que é perfeito para você entender isso, o XPML11. Esse é um fundo imobiliário de shopping centers da XP que não está na lista dos 10 maiores pagadores. Ele distribuiu menos de 2 dígitos de renda passiva nos últimos 12 meses. O dividend yield do XPML11 foi de 9,17%, bem abaixo dos 14,28% do Habit 11, que é o 10º colocado nesse ranking. Mas, nesse mesmo período de 12 meses, o XPML também se valorizou cerca de 13,8%. Quando você soma o retorno através dos seus rendimentos com o retorno através da valorização das cotas, o XPML entregou aproximadamente 23% nos últimos 12 meses, o que já colocaria como segundo lugar desse ranking, atrás apenas do HTMX11. Inclusive, muitos dos fundos que ocupam essas 10 primeiras posições entregaram nada de valorização das cotas ou até perderam valor, como foi o caso do RPR11. Isso precisa ser levado em consideração na hora que você for definir os seus investimentos e a sua carteira de fundos imobiliários. Não se limite pelo dividend yield, não invista apenas com foco nisso, porque você pode deixar muitas outras oportunidades na mesa e, no pior dos casos, até quebrar a cara. O dividend yield alto pode ser uma grande armadilha que te afasta das verdadeiras oportunidades no mercado. Quem identificou essa oportunidade do XPML11 há 12 meses atrás fez um excelente negócio. Agora, o que você precisa se questionar é: como encontrar essas próximas oportunidades? Como saber quais são os fundos que realmente valem a pena e não são apenas uma grande armadilha de renda passiva? Isso é exatamente o que eu ensino diariamente aqui no YouTube e no Instagram. Então não esquece de clicar para se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e de me seguir lá no Instagram, o @tiofiz. E muito obrigado pela sua participação por aqui. Um forte abraço e muita renda passiva para você.